O objetivo de um curso de cálculo de várias variáveis é estender os conceitos que a gente aprendeu no cálculo de uma variável para funções definidas em subconjuntos do Rn, né, R2, R3, R4, que levem também em subconjuntos do R2, R3, R4. Então, basicamente, a gente está lidando com uma situação que é o seguinte: o cálculo de uma variável, né? O cálculo de uma variável, cálculo de uma variável, nós temos funções, né? Em geral, por subconjuntos contidos nos reais, levando em variáveis reais. No cálculo de várias variáveis, nós temos funções que pegam de um subconjunto de uma ênuplas, né, do produto cartesiano de R por R por R várias vezes, levando num outro espaço Rn. A gente vai dividir esse estudo em duas partes, né? Então a gente vai primeiro, na verdade três. A gente vai primeiro analisar o caso em que as nossas funções são, domínio continua sendo um subconjunto dos reais e leva em um subconjunto do Rm ou Rn, tá? Depois a gente vai estudar as funções que levam de um subconjunto do Rn e levam nos reais. E, finalmente, a gente vai estudar o terceiro caso, que é as funções no Rm. Bom, estender o cálculo para todos esses tipos de funções não é tão simples como parece à primeira vista. Até conceitos muito simples que são usados em cálculo, né, como o de proximidade ou de aproximação de um determinado ponto, eles não são estendidos da mesma maneira para subconjuntos do Rn. Considere, por exemplo, nos reais, quando a gente pega um intervalo aberto de A a B, ok? Se você está se aproximando do lado esquerdo aqui ou do lado direito desse intervalo, a sua aproximação se dá de uma maneira única a partir deste intervalo, né? Você tem pontos que vão se aproximando aqui, né? Então, quando você vai definir, por exemplo, o limite ou proximidade do limite, você vai simplesmente pegar a diferença da função menos o valor do limite menor do que o epsilon, porque isso vai te garantir que, né, se a gente considerar aqui L menos epsilon, L mais epsilon, então você tem um conceito de proximidade. Agora, como que você faz isso quando você está no R2, por exemplo? Tá? Que agora é um plano. Estar próximo desse plano já não é mais estar próximo num sentido horizontal, ou próximo num sentido vertical, ou próximo num sentido diagonal. A proximidade aqui pode vir de qualquer direção, tá? Por isso que a gente vai introduzir um conceito, que é o conceito de bola aberta, né? Que vai justamente justificar quão próximo o meu ponto, os meus pontos aqui do R2 estão perto deste ponto L, que vai ser o limite dado, tá? A mesma coisa se dá quando você pensa no ponto em que você calcula o limite, né? Então, se você tem um limite quando o x tende a A, no caso de funções de uma variável, o que você está considerando são pontos que podem se aproximar do meu A, né? O meu A não necessariamente precisa estar no domínio da função, mas ele tem que ser um ponto que pode ser aproximado por valores de A muito próximos dentro desse domínio da minha função, tá? Então, todos esses conceitos, eles precisam ser estendidos para o R2, o R3, o R4, etc.
E é justamente isso que a gente vai abordar agora, né? Então a gente vai definir alguns conceitos que permitem definir a forma de proximidade de pontos quando a gente fala em conjuntos de 2, 3 ou 4 componentes, né? Então, vamos começar com uma definição. Se eu tenho um ponto do meu R2 e um número real positivo não nulo, você vai denominar de bola aberta de A em AB de raio R ao conjunto que a gente vai denotar como BR de AB, ou seja, bola aberta de raio R e centro em AB, todos os pontos XY pertencentes ao R2, tal que a norma do vetor que vai de AB até XY é menor do que R. Ou, se você preferir, todos os pontos XY tais que a distância de XY até AB é menor do que R, porque a norma, né, a norma euclidiana aqui nada mais é do que a distância desses dois pontos, né? Se você pegar aqui a norma de XY menos AB menor que R, é exatamente x menos a ao quadrado mais y menos b ao quadrado menor que r ao quadrado. Ora, essa equação aqui, se eu tivesse uma igualdade aqui, seria exatamente da minha circunferência, né, de raio R e centro em AB. Como eu estou com uma desigualdade, são todos os pontos que estão no interior aqui, esse círculo completo, né? Então, nós temos aqui exatamente o círculo correspondente ao centro AB e raio R. Bom, com essa noção de bola aberta, a gente consegue definir uma série de conceitos, né? O primeiro deles é o chamado conceito de um ponto interior a um conjunto. Então, eu digo que um ponto que pertence a um conjunto é um ponto interior se existir um certo raio maior que zero, de tal forma que a bola aberta de raio R e centro em AB está inteiramente contida dentro do meu conjunto A, né? Então, a gente pegou um exemplo aqui, que é o produto cartesiano do intervalo de menos 2 a 2 com o intervalo de menos 2 a 2, e retiramos dele o ponto 0, 0, né? Então, se você observar aqui, o ponto 1, 1, 1, 1 é um ponto interior, porque eu consigo traçar aqui uma circunferência, né? Traçar uma circunferência, um círculo inteiramente contido dentro desse conjunto, ou uma bola aberta inteiramente contida dentro desse conjunto, tá? Posso pegar um raio aqui, basta pegar um raio menor do que 1, que eu vou ter essa condição satisfeita. Já o ponto menos 2, menos 1, que é esse daqui, você observa que ele não é um ponto interior, né? Qualquer raio que eu pegar maior que 0, sempre vai ter uma parte dele fora do meu conjunto A. Fora do meu conjunto A. Então, isso aqui não é um ponto interior. O ponto 0, 0, que foi excluído do conjunto A, também não é um ponto interior. Porque se eu pegar uma bola de qualquer raio aqui dentro, embora a maior parte dela esteja contida no conjunto A, o próprio 0, 0 não está contido no conjunto A. Então, ele não é o que a gente considera de um ponto interior ao conjunto A. Eu digo também que um conjunto A ele é aberto se todo ponto de A for um ponto interior, tá? Portanto, uma consequência imediata disso aqui, né, é que toda bola aberta é um conjunto aberto. Fica aí como exercício para vocês mostrarem que é possível incluir uma bola, qualquer ponto, eu posso colocar uma bolinha menor inteiramente contido dentro da bola aberta maior, tá? Uma outra consequência disso, o R2 é um conjunto aberto.
Porque se eu considerar qualquer ponto do R2, tá? Eu vou pegar uma bola aberta contendo esse ponto, vão ser também pontos do R2, então estão inteiramente contidas dentro do R2. Então o R2 é considerado um conjunto aberto, ou seja, todo ponto é interior. Agora, quando eu pego esse conjunto aqui, né? XY, tal que x é maior que zero, igual a zero e y é maior que zero, ele não é um conjunto aberto. Que conjunto é esse? Vamos traçar rapidinho aqui o conjunto. Bom, se eu pegar aqui o conjunto, os eixos, né? Eixo do y e o eixo do x, o conjunto x maior ou igual a zero, significa que eu vou pegar todo mundo que está para cá, né? Então, eu tenho essa situação aqui, né? Eu estou pegando todos os x maior que zero, tá? Então, todo mundo, inclusive esse eixo, né? Porque é maior ou igual a zero. Agora, quando eu estou pegando o y maior que zero, eu estou pegando nesse sentido, né? O y maior que zero. Só que agora eu não incluo o eixo. Então, na verdade, esse meu conjunto é toda essa região que está aqui. Deixa eu pegar uma outra cor, né? Então, é toda essa região aqui, tá? Ou todo esse quadrante, incluindo essa parte aqui do meu eixo, né? Ok? E excluindo essa parte aqui de baixo, né? Então, essa parte aqui de baixo, vê como é difícil até desenhar, né? Mas essa parte de baixo aqui não entra na minha região, tá? A minha região está limitada aqui para cima, tá? Essa aqui contém o eixo. Se você observar aqui nessa direção, para um x maior que zero, todo ponto é interior se x é estritamente maior que zero. O problema são os pontos aonde eu tenho exatamente em cima, ou seja, com x igual a zero. Qualquer bola que eu vou pegar aqui em cima desse ponto com x igual a zero, ele necessariamente vai ter valores negativos de x. E valores negativos de x estão fora da minha região, tá? Portanto, ele não é um conjunto aberto. Agora, se eu pegar o x e y, o x maior que zero e y maior que zero, é um conjunto aberto, porque eu estou excluindo esse eixo. A partir desse momento, qualquer ponto que eu pegar aqui próximo, eu não posso pegar próximo demais, senão eu não consigo desenhar, né? Mas o raciocínio é o mesmo por qualquer ponto. Se eu pegar um ponto próximo, vai existir uma diferença, uma altura aqui, aí é só pegar a metade disso aqui. Ou seja, dado um ponto AB, eu tomo o mínimo de A e de B, aí, consequentemente, o R, posso pegar o mínimo dividido por 2, se vocês preferirem, né? Vou ter com certeza garantido de que essa bola está contida inteiramente no meu conjunto A. Porque para passar fora desse conjunto, ele tem que ser menor que A ou menor que B. Maior que A ou maior que B para estar fora do conjunto, tá? E isso não acontece numa bola. Então, nós temos as definições de conjunto aberto, que é importantíssima. Muitas vezes a gente vai estar definindo, seja A um conjunto aberto, aí vale tal propriedade, tá? Justamente para garantir que eu possa construir uma questão de proximidade deste ponto, né? Através da ideia de bola aberta. Bom, com esse conjunto de bola aberta, a gente pode definir também um conjunto importante, que são os chamados pontos de acumulação de um conjunto. Ponto de acumulação, ele é fundamental para que a gente possa definir limite. Porque o limite, ele pode ser calculado não apenas nos pontos do conjunto A, mas pontos que estão suficientemente próximos do conjunto A. Então, quando você tem uma função de uma variável que está definida no intervalo aberto de A a B, não só todo ponto desse intervalo você pode calcular o limite,
como você pode calcular o limite no próprio ponto A ou no próprio ponto B, porque eles estão bem próximos do meu conjunto, tem valores do conjunto próximos desse ponto. Agora, eu não posso calcular o limite, se a função está definida nesse intervalo AB, em um ponto C, porque não existem valores das funções próximos desse ponto, tá? Bom, é essa a ideia que a gente vai fazer aqui. Então, a ideia de ponto de acumulação de um conjunto é a seguinte. Observe que eu pego um conjunto que está contido no R2 e pego um ponto AB do R2, não do conjunto A, né? Mas é um ponto qualquer do R2, que não precisa pertencer a A. Eu digo que ele é um ponto de acumulação de A, se, somente se, para todo número R maior que 0, você tem que a bola aberta de centro AB, raio R, tem interseção com o conjunto A. Ela não precisa estar contida, então não é ponto interior. Mas ela precisa ter interseção, precisa existir elementos de A que estão no meu conjunto AB. Tá? Diferente de 0. Como consequência dessa ideia de ponto de acumulação, né, a gente tem um lema que, na verdade, é uma equivalência dessa definição. Vocês vão, por exemplo, encontrar na literatura gente que define ponto de acumulação como este lema e prova esse cara de cima. Ou o contrário, como eu fiz aqui. Tá? Então, um ponto de acumulação, se eu tenho um conjunto do R2, um ponto AB é um ponto de acumulação de A, se e somente se eu conseguir construir uma sequência de pontos pertencentes a A, tal que o limite da minha sequência xn vai para A e o limite da minha sequência yn vai para B, né? Eu até coloquei imediato aqui porque realmente é muito simples, né? O que é a ideia de ponto de acumulação? Ora, se eu tenho um ponto de acumulação de A, significa que qualquer bola que eu coloque aqui, ela tem interseção com o meu conjunto A, né? Então, se eu vou aumentando ou vou diminuindo a minha bola, né, eu sempre vou tendo interseção com A. Então, para cada bola que eu pego um ponto dessa interseção. E isso constrói uma sequência que no final vai levar ao meu ponto AB. Da mesma forma, se eu tenho uma sequência que converge para esse ponto AB, eu posso ir construindo bolas, né? De tal forma que para todo R eu vou encontrar uma bola que esteja exatamente considerando essa sequência, tá? Então também vai ser um ponto de acumulação. Bom, vamos ver aqui alguns exemplos, né? Tem algumas observações aqui. A primeira delas é que se eu tenho um ponto que pertence ao conjunto A, ele é um ponto de acumulação de A. Então, os pontos de acumulação de A contêm o próprio A, né? De fato, basta você tomar a sequência como sendo xn igual a x, yn igual a y, tá? Isso é uma sequência que vai convergir para x e y e, portanto, ele é um ponto de acumulação pela equivalência que a gente viu. Se eu tenho um ponto que não pertence a A e ele é ponto de acumulação de A, então significa que existem pontos de A arbitrariamente próximos de x e y. É exatamente essa a definição de ponto de acumulação, né? Outra coisa que a gente tem que observar é que esses conceitos que a gente definiu aqui, bola aberta, interior aberto e ponto de acumulação, embora a gente tenha definido todos eles para o R2, é a mesma definição para o R3, para o R4, para o R5, de forma geral, tá? É só uma extensão natural de cada um desses conceitos, usando a definição de norma. Bom, aqui está o exemplo, né? Eu estou considerando o conjunto da interseção, do produto cartesiano
de menos 1, 1 com o intervalo menos 1, 1, excluindo o zero, tá? Eu quero encontrar todos os pontos de acumulação de A. Obviamente, tem aqui o desenho, né? Obviamente, o próprio conjunto A são pontos de acumulação. Então, eu estou interessado naqueles pontos que não estão no conjunto A. Ou seja, toda essa região branca aqui, tá? Toda essa região branca, essa região aqui da minha fronteira, tá? E a região contendo o 0, 0, porque o 0, 0 também não está no conjunto A, tá? Então, eu estou interessado, basicamente, nos pontos que não estão no meu conjunto A. Se eu pegar uma região que está fora, bem distante aqui nessa parte branca, ou seja, existe uma distância razoável aqui entre esses pontos, o que a gente tem? Nós temos que, dado esse ponto, eu sempre vou conseguir colocar uma bolinha que não tem interseção com o meu conjunto A, tá? Mesmo que se eu vou me aproximando aqui dessa fronteira, se eu não estou em cima desta linha pontilhada, eu sempre vou conseguir colocar uma bola menor que seja, tá? Que não está ou não tem interseção com o meu conjunto A. Somente quando eu chegar em cima, exatamente em cima dessa linha pontilhada, é que quando eu traçar uma bola aqui, qualquer que seja o tamanho dela, eu sempre vou ter metade da minha bola de um lado e metade do outro, nesse caso, tá? Ou eu vou ter interseção entre estas regiões. Então você percebe que toda essa região aqui de fronteira desse quadrado deve ser pontos de acumulação de A, tá? Da mesma forma, o centro aqui 0, 0, qualquer bola que eu traçar aqui no centro 0, 0, com um raio, por menor que seja, ele sempre vai ter elementos aqui de A próximos, tá? Então, esse também vai ser um ponto de acumulação de A. Então, o ponto de acumulação de A vai ser o produto cartesiano dos intervalos fechados. Eu mostrei aqui... foi o que está sendo justificado aqui, né? Se eu considerasse x e y, não existe nenhum ponto de A na vizinhança, basta você tomar x menos 1 dividido por 2, tá? E aí você não vai ter nenhuma proximidade, porque eu tomei aqui essa distância, né? De x até o ponto 1, dividir pelo 2, metade do raio, e isso aqui vai ter inteiramente fora, tá bom? E aí você pode fazer analogamente para essas regiões para cá e para cá. Para a região de fronteira, se eu não me engano, eu fiz aqui usando a ideia de sequência, né? Então, por exemplo, o ponto 0, 0, como é que eu provo? Basta provar que existe uma sequência de pontos contidos em A que convergem para o 0, 0. De fato, eu posso pegar os pontos xn, 1 sobre n, yn, eles estão em A, porque estão no intervalo de menos 1 a 1, tá? E eles vão convergir para o 0, 0 quando n vai para infinito. Então, você tem exatamente uma sequência convergindo para cá, para o 0, 0. Portanto, isso aqui é um ponto de acumulação. Para o ponto 1 sobre y, desculpe, o 1y, né, que é esse aqui, x igual a 1y, eu tomo sequências da forma 1 menos n, y de n igual a y, né? Então, eu vou ter sequências que estão dentro da minha região e elas convergem para o valor 1y. Da mesma forma, eu posso mostrar aqui para menos 1y, posso mostrar aqui para x menos 1 e x1. Ok? X menos 1, 1. Só falta verificar os quatro cantos. Para verificar os quatro cantos, a gente vai utilizar outras sequências que são da forma 1 menos 1 sobre n e y 1 menos 1 sobre n. Então, eles vão vir por 1, né? Ele está vindo com uma sequência que vem aqui na diagonal para esse ponto, tá? E outra sequência que vem na diagonal, outra sequência que vem na diagonal, outra sequência que vem na diagonal.
Então, olha bem, para essa fronteira aqui, eu defini uma sequência que vem na horizontal para cá. Para essa, uma horizontal que vem para cá. Para essa, uma vertical que vem para cá. E para essa, uma vertical que vem para cá. Para os cantos, eu defini uma sequência de pontos vindo pela diagonal. Eu não consigo definir aqui no canto uma sequência de pontos vindo pela a vertical ou pela horizontal, porque esses pontos aqui não estão no meu conjunto A, embora estejam no meu, sejam pontos de acumulação do meu conjunto A. Ok? Se eu juntar o conjunto de todos os pontos de acumulação, vai ser então o intervalo, o produto cartesiano do intervalo fechado de menos 1 a 1, o intervalo fechado de menos 1 a 1. O conjunto de todos os pontos de acumulação de um conjunto A é o que a gente conhece como fecho daquele conjunto.